dia, meus irmãos. Nós estamos de volta à casa do Senhor. Nossa querida irmã Clélia está ali, né? Amém. Nós temos orado por ela. Graças E Deus tem atendido. Amém. Amém. Vocês têm orado também por nós e Deus nos tem atendido. Estamos aqui nesta manhã mais uma vez. Seja bem-vinda, irmã Clélia, em nome de Jesus. Depois as irmãs podem abraçar a nossa irmã Clélia. Os irmãos a cumprimentarem, né? Vocês sabem como é a doutrina. Seu esposo, irmão Aron, ainda está enfermo, está lutando, e nós estamos desejosos que ele regresse logo. E nós temos notícias que ele logo regressará. Amém? Nós temos enfrentado dificuldades, enfermidades, são do diabo. O profeta irmão Brana disse: Deus não enferma seus filhos, é o diabo. Na mensagem onde o profeta fala sobre Jó, o irmão Brana cita que Jó estava perdendo a batalha contra o diabo e fraquejou aquele tempo todo, vocês sabem, sofrendo com lutas, teve dificuldades o tempo todo, não fraquejou na fé, mas enquanto ele estava naquela batalha, ele estava só tomando prejuízos e perdendo. O irmão Brana disse que o caso de Jó foi que ele sofria enquanto o diabo fazia pensar que era Deus o enfermando. Então ele estava só descendo. Quando ele entendeu que não era Deus, então ele teve a vitória. Nós devemos entender que Deus nos ama e que nos quer muito bem. Se você fica se condenando, eu estou assim por causa disso, eu estou assim por causa disso, eu estou assim por causa disso, você está só descendo a ladeira. Deus não enferma seus filhos, é Satanás fazendo isso. E o Senhor Jesus também disse que se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido, e o reino dividido não pode subsistir. Logo, o diabo não cura, quem cura é Deus. Ele só pode enfermar conforme Deus permita. Então nós podemos, com todo o nosso coração nesta manhã, crer em nossa cura, porque no mesmo lugar que Ele nos curou, Ele nos salvou. Amém. Se Ele não tem poder para nos curar, tão pouco tem poder para nos salvar, que é algo muito maior. Então não interessa a sua condição, se você conseguir dar glória a Deus e louvá-lo, tudo estará bem. É uma questão de que você mude o seu pensamento. Se você mudar o seu pensamento, estará tudo certo. Amém? Glória ao Senhor. Então podemos pedir nesta manhã ao Senhor que nos mude nosso pensamento, os pensamentos dele, porque os pensamentos dele são de vitória, de paz, de vida, de saúde, e que nossos pensamentos também sejam assim. Se sua mente estiver correta, seu corpo estará obrigado a fazer o que sua mente determinou. Se você entende em seu coração, crê que está curado, será assim. Amém. Nosso profeta ensinou coisas grandes, e você só pode pegar essas coisas se você conseguir mergulhar fundo para ver algumas coisas no profundo. Mas se você não está acostumado a mergulhar no profundo, como é que o profeta, como é que Deus revelará coisas grandes para você? O profeta disse, chegou para o irmão Peregrin, que eu tive o privilégio de conhecê-lo. Minha altura é nos ombros dele. O irmão é bem alto, forte, largo, falecido há uns 2 anos. Peregrin é o pastor que, quando esteve aqui no Brasil, ele foi o último pastor ordenado pelo irmão Brana.
o irmão Peregrim. Ele veio aqui no Brasil e ordenou 2 pastores, o pastor Weber de Andrade Cordeiro e o pastor Luiz Mendes. E alguns anos depois, o pastor Weber ordenou este que vos fala. O que me deixa muito feliz, né? De saber que eu venho na sequência correta. E o que não me faz nenhum bem se eu não praticar a palavra. Porque eu conheço Satanás, que também veio de uma boa família. Ele teve uma boa origem, mas não teve um bom final. Então a origem que você teve não quer dizer que você vai ter um bom fim. Você tem que se orgulhar do que você faz hoje, e não você orgulhar-se em você, mas do que Cristo fez em você. Mas esse Peregrim, que para mim é muito familiar, ele disse que certa vez o irmão Branda pegou um canivete e disse: irmão Peregrim, esse canivete, está vendo esse canivete? Ele está aqui no meu bolso. Está vendo? No meu bolso o canivete. No caso, essa palheta. Disse: se você cresce que essa palhetinha aqui estava na minha bolsa, ela teria que estar na minha bolsa, em sua pasta. É uma questão de fé. Se você realmente crê que essa palheta estará na sua bolsa, então, Peregrim, ela realmente estará. Foi isso que o profeta disse. Crer. Sabe aquela fé que transporta os montes? O profeta perguntou ao anjo e tinha dúvidas acerca desse texto. Como é esse texto, ó doutor anjo, ó seu anjo, que diz que se em teu coração creres, não duvidares, não é? Você vai dizer esse monte, ergue-te, lança-te no mar e ele te obedecerá. Como é que eu tomo essa palavra? E o anjo respondeu: da mesma maneira que você toma qualquer outra escritura. Se é assim, é assim. Nossa fé pode transportar um monte literal. Isso é o que o profeta ensinou. Eu não sei o quanto você crê, mas é desse jeito. Nós cremos no impossível. Tudo é possível ao que crer, e tudo é possível ao que crer. Se você crê, você tem. E se você não tem, é simplesmente porque você não crê. Você teve que crer que chegaria aqui esta manhã. Se você não cresce, você não estaria aqui. Você passou por muitos obstáculos, né, até chegar aqui esta manhã. Você teve que vencer várias coisas e chegou. Você creu, algo te motivou. Se você alcançar esta mesma motivação, esta mesma fé para crer em tudo que está na palavra, você terá tudo que a palavra diz ao seu respeito. É uma questão pura e simplesmente de fé. Amém? Nós devemos exercitar a fé. É como exercitar a apneia, mergulhar nas águas profundas. Você precisa exercitar-se. Então você vai tendo fé para curar uma dor de cabeça, uma fé para curar uma gripe. Então você vai crescendo. Você tem fé para resolver um pequeno problema, então você tem fé para resolver um problema um pouquinho maior. Então, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quando Moisés estava diante do mar, o Senhor disse que ele deveria: por que clamas a mim, Moisés? Toca nessas águas. Uma obstrução física imensa não era obstáculo para Deus. Havia tantos milagres sendo feitos no Egito, e aquilo foi dado como ensino para Moisés, que agora ele podia muito bem saber que o Deus que fez a água virar sangue, que trouxe à existência pulgas, gafanhotos, rãs, o Deus que fez cair saraiva, é um Deus muito poderoso para fazer seu povo andar por cima das águas. Não é verdade? Se o mar não se abre, caminhamos sobre as águas.
Moisés não tinha razão para clamar, mas ele clamou, e o mar se abriu. Você crê que o mar pode se abrir para você passar ainda hoje? Amém. Você crê? Eu não estou dizendo no sentido figurado, eu estou dizendo no sentido literal. Você pode atravessar um rio caminhando, meu irmão, minha irmã. Você pode? Claro que pode. É só uma questão de Deus querer. Pegaram um homem, amarraram em pedras e o lançaram para a morte porque ele era um herege. Isso nas eras da igreja. E eu estou tentando falar sobre essas coisas enquanto eu fiz esse pequeno esboço aqui dos selos do Apocalipse, tentando dizer aos irmãos o que aconteceu, tentando que você entenda quem você é e que você conheça a história da sua família. Você age como um gatinho, mas você não é um gatinho, você é um leão. Você age como uma pequena pomba, mas você não é uma pomba, você é uma águia. Você age como se fosse um pobre, mas você é rico, o dono, herdeiro dos céus e da terra. Gostaria muito de ser um pregador a ponto de mudar sua mente ao pregar, como Billy Graham. O irmão Branda disse: se Billy Graham se eu pudesse pregar como Billy Graham, eu não precisaria do meu dom. Bom, e eu que não prego que nem o Billy Graham e nem tenho o dom que o profeta teve. Por isso orem por mim para Deus me ajudar. Mas é nossa mente que está errada. O profeta sempre tentou levar os irmãos a um ponto mais alto, para que eles crescem que Jesus está em nosso meio. E Ele está. É uma questão simplesmente de fé. Nós devemos crer no Senhor. Tudo é possível ao que crê. Possível andar sobre as águas hoje, 2019? É possível. É possível ser transladado hoje, em 2019? É possível. Como Filipe foi e foi tomado, é possível fazer um machado levitar, um machado emprestado que caiu no rio? Ou você prefere que Deus abençoe e lhe dê dinheiro para você comprar outro machado e devolver? Talvez seja a solução. Mas o Deus que nós cremos faz o machado flutuar. É o mesmo Jesus Cristo. Nós é que somos muito infectados pelo tempo de hoje. Nós estudamos demais. O profeta disse que milagres tão grandes não aconteceram em outro lugar a não ser na África. Eu que geralmente falo mal da África, né? Deus tem misericórdia de mim. Vou falar bem agora da África. O profeta disse que milagres poderosos não aconteciam mais na América, porque a América era um povo intelectual, muito estudo, e os africanos tinham uma fé simples e só. Por isso milagres aconteceram lá, mas nos Estados Unidos não aconteceram desse tamanho, daquela proporção. Por quê? O povo era muito inteligente. Quanto mais inteligência, menos Deus em você. Inteligência, não todo mundo é inteligente, para algum lado. Eu falo conhecimento humano te afasta de Deus. O conhecimento humano vem da árvore da conhecimento do bem e do mal, que traz coisa boa e traz coisa ruim. O que nós queremos é a árvore da vida. Infelizmente, os seus ramos estão muito próximos à vida, ao conhecimento, porque tem o conhecimento da vida. Meu povo está morrendo porque falta o conhecimento de Jesus. Então as coisas ficam bem entrelaçadas, mas nós queremos aprender a tirar uma coisa da outra. Nós precisamos de fé. Eu creio em Jesus. Amém. Fé pura e simples. Fé pura e simples. Muitos milagres aconteceram, os mesmos, não outros, os mesmos. Jesus caminhou em Jeffersonville na pessoa de William Branham.
o mesmo Jesus andou nele, e esse mesmo Jesus de Nazaré pode andar em mim e em você, não outro Jesus, o mesmo, fazendo o que? As mesmas obras. Aleluia. Esse é o Deus que eu creio. Como cantamos, há um poder em algum lugar, pelo qual a minha alma clama, há um abismo que chama a outro, ó grande Jeová, onde quer que estejas, anelo voltar a ti. Nós cremos nos mesmos sinais. Ele é o mesmo, ele não mudou. Quanto mais nós enchemos nossa mente do conhecimento do diabo, do mundo, do homem, nós nos afastamos e colocamos bloqueios a Deus. Nós precisamos tirar os bloqueios de Deus, saber que tudo é possível. Eu vou contar 2 histórias aqui. Talvez você não entenda isso, talvez você não creia, mas é no que eu creio. 2 histórias. E isso, que estas histórias sirvam para que você entenda quem você é e você desperte sua consciência que você não é um pobre coitado. Você não é. Você foi no psicólogo, grande leão, forte, você, e o psicólogo disse que você é um gatinho, e você age como um gatinho toda a vida, mas você não é um gatinho, você é um leão muito forte, mas você pensa que é um gatinho. Primeira história. Quando estive com o irmão Jorge Smith, da última vez que estive em João Pessoa, ele contou isto para mim, que quando o profeta saía, uma pessoa muito simples, como você nunca conheceu uma pessoa simples, era o irmão Branco. Simples, uma pessoa do povo, uma pessoa simples, não parecia um doutor, não parecia um delegado, não parecia um juiz, parecia um crente simples, convencional, normal, talvez com o irmão José, nosso ancião. Um crente simples um crente. Só que havia algo diferente nele. Quando ele saía do culto, podia ser que a igreja fizesse que o caminho de saída fosse uma ladeira, e no final da ladeira uma curva, uma subida, um caminho sinuoso. O profeta saía dirigindo. As pessoas se colocavam no caminho por onde o profeta ia passar de carro. E o profeta então levantava suas mãos, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Daqui a pouco as 2 mãos para fora do carro, Deus te abençoe. E o carro desce na ladeira, subindo, virando, sem ele colocar as mãos no volante do carro. O que é isto? O sobrenatural. Ele vivia assim. Já contei a outra história, me perdoe, eu vou fugir da minha promessa. Eram 2, agora vão ser 3. O profeta foi escolher uma casa para morar, já citei, vou repetir. O irmão Jorge também nos falou que José Brana era pequenininho e começou a olhar no buraco, por um buraco da fechadura, um buraco na porta. E o profeta procurando uma casa que fosse final de rua, que não tivesse barulho, sabe? Uma casa quietinha. E ele foi ver essa casa lá. Quando o profeta estava olhando a casa por dentro, para ver se alugaria ou não, o irmão José olhando pelo buraco, uma greta que ele achou. O profeta, olhando para a casa, tirou o seu canivete. Sabe aqueles homens que andam com canivete na cintura? Que hoje é celular, né? Outra coisa, era um canivetezinho bem da roça mesmo, né? Eu até quero um daquele, eu queria ser da roça, mas não consigo, sabe? Eu nasci para ser da roça, mas acho que eu nasci emprestado aqui. Ele tirou o canivete, abriu o canivete e, olhando para dentro da casa, esticou, levou o canivete até onde o buraco onde José estava olhando, sem tirar a visão de dentro da casa, enfiou no buraco, tirou. Ele nem olhou para José, nem olhou para o lugar. Na ponta do canivete estava um escorpião que podia picar o olho de José. Foi isto que o irmão Jorge Smith contou. Você crê? O quanto você é da mensagem? Você sabe teoria, você lê a mensagem, ok. Mas o quanto você tem da mensagem em você? Eu creio, eu sei, nós estamos vivendo que nem gatinhos, sendo nós leões.
Quem vive na presença de Deus não se atrapalha com os negócios dessa vida. Não. Nós estamos muito atrapalhados com o sistema humano. Jesus está voltando, meus irmãos. Você vai deixar seu emprego bem aí. Sua casa vai ficar bem aí. Ou então vai ficar você e sua casa bem aqui, né? O que nós não queremos. Vou contar então agora. Aí você me diz, foi William Branham, era o profeta? Eu vou contar então aqui alguns casos. O irmão Peregrine, quando ele teve algumas experiências com Deus. O irmão Peregrine é uma pessoa diferente, ou era uma pessoa diferente de mim. Ele muito ativo. Tem gente que é bem ativo, uma natureza diferente. E com uma memória excepcional. Ele pode descrever detalhes de certas situações. Eu já me perco em detalhes, fico só em pontos específicos. Então, depois que o profeta morreu, ele teve muita pressão sobre ele. Ele tentou mesmo tirar a vida dele, e o revólver não funcionou. Para vocês verem que um homem de Deus passa dificuldades, iguais a que você passa e maiores ainda. Porque nós temos a responsabilidade de vir aqui, de estar corretos, sabe? E eu sou um pecador igualmente aos irmãos, não sou melhor. Se não faço igual ou pior do que os irmãos fazem, é porque Jesus puxa o freio de mão. Eu não pisei no freio, ele puxou o freio de mão, aí o carro parou e deu tudo certo. E de maneira que toda a honra e glória é dele, não minha. Então é difícil viver. Se você tem casa e luta com a sua casa, eu tenho também casa, luto com a minha, né? Eu moro. Se você tem família, eu tenho família também, luto com a minha. Se você tem filhos, eu também tenho filhos, e assim igual. Estamos iguais aqui. Nós precisamos é que Deus nos ajude a todos. E o irmão Peregrine estava com uma luta muito grande, tentou tirar a vida, mas o revólver não funcionou. E ele contou outra coisa, que um dia estava voltando para sua casa, aí você vê se isso é verdade ou não. Depende do que você vai criar agora. E ele ouviu uma voz dizendo: você tem coragem de me dar o controle? Sim, Senhor, ele falou, tenho vontade sim, tenho vontade de dar o controle. Será que está ficando ouvindo vozes? Será que estava ficando louco? Ou era Deus falando com ele? Você não crê que Deus pode falar com você? Você não crê nisso? Me dê o controle. Agora, quando Deus fala, Deus cumpre. Então disse: me dê o controle então do carro. Tudo bem, é teu. Tirou louco, maluquinho da Silva. Tirou as mãos do volante? Tirou. E agora? O carro continuou. Foi o testemunho de Peregrine, que eu tenho como homem verdadeiro. E ele seguiu o carro. E agora nas curvas? Fazia a curva. E quando a placa dizia 80 por hora, um detalhe aqui desconcertante para mim e para você: o carro estava obedecendo a lei de trânsito. Era 80, 80, era 60, 60, 40, 40. E nós? Antes do pardal de 60, você vem a quanto? Antes do pardal de 100, você sabe que é 100 por hora, você vem a quantos por hora? É difícil. Se eu obedecer isso daqui para Ribeira do Pombal, eu levo mais 6 horas para chegar lá. De verdade, e para o trânsito. Que Deus tenha misericórdia de mim. Mas vou contar isso aqui também para você saber. O carro obedecia à velocidade do trânsito. E na hora que o sinal fechou, o carro parou. E assim ele chegou até em casa, sem colocar as mãos no volante. Você crê nisto? Você levanta sua mão, você crê que isso é possível? Agora, não tire a mão do volante até que Deus diga tire. E a prova de que foi Deus é que ele chegou bem. Querem outro? Vou dar outro exemplo. O nosso querido pastor César conta uma experiência parecida. Ele estava vindo de Recife. É daqui para 130 quilômetros. Ele termina o culto
9h30, 10 horas, sabe? Não tem preocupação não. Termina o culto termina quando acaba. Ele volta então para sua casa. Chega então em casa meia-noite. Normalmente é assim o nosso rojão lá quando eu vou. Meia-noite, 1h. E ele veio para casa cansado. E ele disse que dormiu. Quando acordou, o carro estava parado na frente da casa dele. Ele acordou e estava parado. O que vocês acham que aconteceu? Nesse caso ele não foi ativo na situação, ele foi passivo. Deus veio e tomou o volante enquanto ele dormiu. Então eu creio que tudo está na mão de Deus, meus irmãos. Nós podemos crer nessas coisas. Somos nós incrédulos. Nós não queremos tentar a Deus, fazer prova dele, mas saber que se tem o diabo para fazer as diabruras dele, tem Deus para fazer as bênçãos dele para nós. Só pensa que o diabo vai fazer, que vai acontecer, e Deus não vai fazer nada não, é? Só o diabo que tem poder. É como se diz, será que Deus anda de Fusca e o diabo anda de Camaro, de maneira que ele chega mais rápido no destino? Será que Deus é um peso médio? Boxer é o peso médio? Magrelo? E o Satanás é um Mike Tyson? Peso pesado? Não. Deus é o poderoso, Ele é o forte. O diabo é um falastrão. Ele fala, ele sabe como falar. Ele sabe como colocar e diz, as chances são minhas, você não tem chance nenhuma. Mas sabe, nós devemos ter coragem. Eu vou contar uma coisa para os irmãos. Em tempo de guerra é hora de você ser bravo. Houve um forte na França que foi ser tomado. Era um forte alemão que protegia um grande porto francês. E os aliados estavam querendo tomar esse forte para poder alcançar o porto. E alcançando o porto, você começa a ganhar o país, né? Vocês sabem, os portos é que mandam e trazem, que fazem movimentar nosso comércio, os portos. Então eles tinham que fazer isso, e esse forte estava lá. Foi enviado um tanque lança-chamas para tomar abrir caminho para os soldados que viriam e os outros tanques. Aconteceu que esse tanque ficou preso no meio do caminho, perdeu o seu poder de lançar fogo, conseguiu fazer algumas vitórias, mas finalmente estava sozinho no meio da batalha. E ao seu redor tinham soldados alemães com mísseis antitanques, né? com armas antitanques. Ele podia ser destruído. E finalmente ele começou a procurar lugar seguro. De repente, diante deles, enquanto ele tentava fugir para um lugar mais seguro, o carro cai, cai numa cratera e fica preso, próximo de uns 30 soldados alemães. O combustível vaza dentro do tanque e começa a cheirar vapor de gasolina ali dentro. Eram uns 4 soldados, acho que 4, e eles tinham que sair, senão iam morrer. Mas se saíssem, tinha mais de 30 soldados alemães, inclusive com armas antitanque. Sabe o que o tenente fez? O comandante do tanque saiu do tanque, pegou um revólver e disse: rendam-se, rendam-se, homem corajoso, com uma arminha só, contra 30 alemães, com uma arma só, disse: rendam-se. E os alemães ficaram desconfiados. O que será? Que conversa é essa? Renda-se. Porque eles estavam há vários dias atacando aquela região. Os aliados eram mais fortes que eles ali. Todavia, naquele instante, quem estava em desvantagem eram os aliados, era esse tenente. Mas ele disse: rendam-se. Então um soldado saiu também e atirou para cima. Então aqueles homens, 30 alemães, se renderam àquele tanque, por causa da atitude brava de seu tenente. Vocês estão me entendendo? No nosso caso é diferente. Nós estamos com toda
com toda a nossa força divina ao nosso dispor, vem o diabo com a pistolinha e diz: renda-se. E você: tá, diabo, tá, eu estou doente mesmo, vou morrer disso mesmo, diabo. Por quê? Não olhou para trás de você? Nós estamos com a vantagem. Devemos ser valentes, meus irmãos. É isto. O céu não é lugar para tímidos, nem para covardes, não. O reino dos céus é tomado à força. Nós cremos em milagres. Eu não terminei de dizer do homem que foi colocado pedras nele no tempo das eras da igreja. Era um santo de Deus, e por ser correto pregador do evangelho, amarraram pedras nele, levaram para um lugar, para um rio, e jogaram ele para que ele afundasse. E quando jogaram, o homem não afundou. As pedras não fizeram que ele afundasse. E ele ficou por algumas horas pregando o evangelho, e eles olhando assim abismados: por que esse homem não afunda? Depois que ele pregou o que quis e Deus colocou em sua boca as palavras, ele afundou e morreu. Vocês estão me entendendo? A vantagem está nossa. É nossa a vantagem. Tem pedras afundando você? A vantagem é sua. A pedra só vai cair se Deus quiser que ela desça. É verdade. Falemos como o nosso mestre: nenhum poder teria sobre mim se do alto não lhe fosse dado. Aleluia. Glória ao Senhor. A vantagem está conosco. Nós devemos ser valentes. Amém. Amém. Então, com essas coisas, isso me faz me sentir muito bem nesta manhã, sabendo que Deus está do nosso lado e que tudo vai muito bem. Amém. Glória ao Senhor. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus e vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 22, alguns versículos. Acharam todos? Amém. Para mim é a última página da Bíblia. Acho que para você também. Mas antes vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra, por tuas bênçãos, Senhor. Obrigado pelo renovo. Obrigado por tua graça. Enquanto lemos a tua palavra, fala conosco, Senhor. Nos inspire. Em teu nome, Senhor Jesus, nós te oramos. Amém. E disse-me, verso 6: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: olha, adora a Deus. E disse-me: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro,
para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Poder sentar, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Nós cremos na palavra de Deus. Irmãos, há duas coisas. Para que nós tenhamos um bom serviço, você sabe, você precisa de uma ferramenta apropriada para aquele serviço. Uma ferramenta apropriada para o serviço vai garantir um serviço exato, perfeito. Quando colocamos os pisos aqui na igreja, nós tivemos algum trabalho, porque tínhamos que cortar com a maquita, faz um barulhão, poeira, e fica na mão. Bem, há um instrumento adequado, é um riscador. Ele é grande e caro, para você riscar cada pedra e corta certinho, bonitinho. Se nós tivéssemos essa ferramenta, seria mais fácil fazer o trabalho que foi feito aqui na igreja. Todavia, o trabalho foi feito sem essa ferramenta específica, porque o irmão Fernando, nosso querido irmão, pelo qual nós não cessamos de orar, Fernando Carvalho, soube fazer e soube cortar bem, e você olha e está de maneira muito boa o serviço. Uma ferramenta apropriada não garante o serviço se você não for um bom profissional. O que nós precisamos é de alguém que seja profissional naquela área, que conheça como fazer e tendo uma boa ferramenta. Por exemplo, se você colocar o Ayrton Senna com o Fusca para acompanhar um motorista normal com um carro potente, quem você acha que vai chegar primeiro na linha de chegada? Aquele que vem com Fusca sem força? Ou o Ayrton Senna, ou aquele que tem um carro melhor, que tem um pouco de conhecimento? É claro que o talento do Ayrton Senna pode muito bem garantir que ele chegue no primeiro lugar, mas naturalmente, sem muito conhecimento, alguém que tem um carro muito mais avançado vai chegar primeiro ali. Um motorista normal não precisa ser um campeão mundial de Fórmula 1 para vencer o Ayrton Senna. Se você tiver um carro, um conhecimento médio e um carro muito melhor, a vantagem é sua. Vocês estão me entendendo? A ferramenta é muito importante. O talento, a profissão, o profissional também é importante. Mas são duas coisas que devem estar boas: boa ferramenta e um bom profissional. Então você sabe, você vai se casar, um jovem vai se casar. Então ele pensa: muito bem, eu quero uma esposa que cozinhe muito bem e
quero comer sempre bem. Vou investir na minha cozinha. Minha cozinha vai ter armários assim, 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 tudo à mão, assim, 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 os condimentos assim, assim, assim. Minhas facas serão as melhores, meu fogão será o melhor, meu forno será o melhor. Ótimo, a cozinha está ótima. Bem, e a esposa dele? Vai fazer boa comida só porque a cozinha é boa? Não. Pode ser que ela não seja uma tão boa cozinheira assim. E aí você vê em outro caso, uma casa que não tem quase nem panela, mas a comida é melhor do que em aquela casa que tem panela, tem tudo. Qual é a diferença? O profissional. Espero que vocês me entenderam. Eu quero comer melhor, vou comprar um fogão melhor? Não é um fogão melhor. Você tem que aprender a cozinhar. O problema não é a ferramenta só vai facilitar a sua vida. Muito bem. A mensagem que temos recebido, um profeta, ele não vai fazer você um crente, não. É como uma ferramenta boa na mão de um bom profissional. Você é um crente e o profeta veio te dar uma ferramenta para você, como um crente, usar. Mas se você não é um crente, a mensagem não vai fazer bem nenhum para você. Você vai ficar orgulhoso, como nós conhecemos aquelas pessoas, aqueles garotos que tem a bola e fica todo faceiro. Eu tenho uma bola nova, dente de leite. Ora, você tem uma bola nova, mas não joga tanto futebol quanto o seu coleguinha da escola. Ele só tem a bola nova. Vocês me entendem? São orgulhosos. Minha ferramenta é boa. Você sabe usar essa ferramenta? Eu sei muito de violão, sabe? Pessoas com violão novo. Eu digo, veja só, quem vai ter esse violão era eu, rapaz. Rapaz com violão novo. Um violão novo não faz você tocar melhor do que você tocaria num violão velho. Tem aquela diferença, né? Da disputa de Ayrton Senna num Fusca e de um médio num carro novo. Mas o fato é que você tem que ser profissional, é que você tem que ser correto, você tem que ser a cozinheira, você tem que ser o cristão para usar a ferramenta de Jesus Cristo. Esta mensagem. Então, quando eu falo desta mensagem para alguém que não é um cristão, desta mensagem, então não tem fruto nenhum. Nós temos um denominacional disfarçado. Igrejas, denominações, não são a igreja de Jesus Cristo, não são mais, porque os sinais não seguem, o serviço não sai como deveria ser feito. E qual é o serviço que preparamos? Filhos e filhas de Deus, homens e mulheres que têm a presença de Jesus Cristo neles, não são orgulhosos, não são mercenários, não são briguentos. Se a mensagem está em você e você ainda tem briga, não, você está tomar sua ferramenta, você não merece essa ferramenta não. Vocês estão me entendendo? Você não merece essa ferramenta não. Então, você não sabe a razão disto, o porquê, porque a mensagem foi dada, você vai ficar todo atrapalhado, não te fará bem nenhum isso não. Nós precisamos de conhecer a Jesus Cristo primeiro, aí depois você conhece a mensagem. Se você não conhece como mesmo ontem, hoje, eternamente, como é que eu vou começar a conversar com você sobre a mensagem, sobre coisas profundas? Mas graças a Deus que nós temos crescido na fé, nós temos melhorado, nós temos aprendido. E sabe, meus irmãos, sabe aquela hora que você tem que chegar ao seu filho e contar algumas coisas que você não contava quando ele era menor? Você tem que dividir certas coisas. É o que eu tenho feito aqui com os irmãos, alguns irmãos. Eu tenho dito coisas que eu preciso dizer, porque antigamente ficavam só comigo, e algumas coisas estão comigo e morrerão comigo. Mas há detalhes que eu tenho que dividir com os irmãos. Devemos chegar a ser adultos nesta igreja, porque até então éramos sempre adolescentes, quase homens, quase mulheres. Mas chegou a hora de nós sermos homens e mulheres de Deus. O fim está próximo.
Amém, meus irmãos? Vamos crescer, vamos orar, vamos vigiar. Amém? Vamos vigiar. E a mensagem tem muito assunto para onde você for, tem muito para se dizer, e muito eu já ouvi. Mas a mensagem é como um poder. Poder sem caráter é do diabo, disse o profeta. Se uma pessoa que não tem caráter tiver poder, o que ela vai fazer? Vai fazer misérias, calamidades. Uma pessoa com um automóvel que não tem personalidade, não tem caráter, vai fazer o que com um automóvel? Vai sair cortando sinal, avançando e fazendo coisas, vai se destruir alguém. Mas o poder é necessário que tenhamos poder para combater Satanás nessa geração. Precisamos disto. Mas antes do Senhor nos dar poder, Ele pede a nós caráter. Antes de poder. O profeta disse, explicando porque nem todo mundo tinha poder, ou podia operar milagres. É porque se fosse assim, eles se desviariam. Se pudesse ter poder de Deus sem caráter, eles se desviariam. E observem, um homem ora por cura divina, Deus atende ele começa a pensar que a gente, e começa a pregar o que quiser, e as pessoas cercam este homem, e a igreja cresce, muitos membros, e a doutrina errada, só por causa de cura divina. Mas Deus, por sua graça, não deixa de curar o povo. Imagine se Deus desse mais poder a esse povo, eles fariam outro céu e morariam lá sem Jesus. Vocês não acham, não? Não querem compromisso com a palavra, compromisso com Deus. Para que você receba poder de Deus, Ele precisa antes moldar em você um caráter. O irmão Brana disse na mensagem Eventos Modernos Esclarecidos por Profecia, que Deus pegou João Batista e preparou ele 30 anos para usar 6 meses. Alguém já ouviu isso? Nesta mensagem, Eventos Modernos Esclarecidos por Profecia, nós temos ela aí. 30 anos moldou João Batista para usar 6 meses. Quanto tempo Deus tem te moldado para te usar? Talvez é por essa razão que Deus não te usou, porque você não foi moldado. Toda vez que Ele te apertou para dar uma lixada naquela área soberba da sua vida, aquela área que estava arriscada, que Ele quis polir, você rejeitou a correção. Mas Deus quer preparar você antes de usar você na batalha, porque Deus não é irresponsável. Deus não é assim, um general vai ter uma guerra, rumores de guerra, então Brasil, vamos juntar os jovens. Aí vem os jovens se alistar, tudo paisano, apaisanado, qualquer jeito, que nem eu assim, meio engembrado. O general diz, olha, vão ali, pegue suas fardas, se vistam certinho, tudo bem, fardou, tudo fardado, tome cada um fuzil, muito bem. Ali está o caminhão, começa a entrar, estamos indo para a guerra. Ele não faz isso. É um ano de treinamento militar para você ser ainda um soldado. Depois você será cabo. Depois de um ano você está capacitado para obedecer ordens. Depois de um ano, para tomar decisões militares, você tem que fazer o superior lá para poder ser um oficial, para poder gerir a guerra. Por enquanto você só obedece. Qual é o nosso problema? Nós, recrutas, achamos que podemos dizer a Deus o que fazer, a tática para vencer o diabo. Em vez de você parar e apenas obedecer a palavra, você quer dar sugestões ao Senhor. E eu quero dar sugestões a Ele? Não.
Eu estou errado? Eu tenho que fazer exatamente aquilo que ele disse para fazer, porque eu sou recruta, sou um soldado raso dele. Devo obedecê-lo. É o que, Senhor, que o Senhor quer? Isso. Sim, Senhor. E faço só. Quem está planejando a guerra e como vencer e como o que fazer é Ele. Eu só sou executante da palavra. Não me foi dado rebater a palavra, considerá-la, fazer considerações acerca da Bíblia. Não, me foi dado crer nela. Se eu posso crer, eu sou dele. Se eu não posso crer, eu não sou dele. Amém. Glória a Deus. Eu creio assim, irmãos. Neste caminho eu tenho vindo esses anos todos, e aqui me encontro nesta manhã junto com os irmãos. Sei que ainda há algo para frente. Enquanto esse algo não vem, nós estamos aqui fazendo nossas lições de casa. Enquanto a guerra não vem, soldado corre no quartel. Enquanto a guerra não vem, soldado vai lá aprender a desmontar e montar fuzil. Enquanto a guerra não vem, o mecânico do navio aprende onde é que mexe, as aulas ali, e os recém-embarcados aprendem o que fazer. E é o que nós estamos aqui fazendo, revisando tudo sempre. Pelo que Paulo diz que não se envergonhava de falar aos seus discípulos, né, às suas ovelhas, sempre as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então eu tenho que repetir, sempre a mesma coisa. Mas como eu disse no outro culto, enquanto falamos as mesmas coisas, eu espero que o grande general apareça para você, e você entenda que é ele, e que você se mude, que você saia daqui desse lugar físico e entre em espírito na presença de Deus. Amém. Aleluia. Nós estamos lendo, enquanto eu falo da Bíblia, observe a Jesus, ele aparecerá. Nós estamos olhando para o livro de Apocalipse, para a maneira que ele foi escrito. A intenção neste momento é só esta mesmo, que os irmãos se acostumem com o que está escrito lá, com a letra, porque Deus fez uma programação. Nós estamos dentro de um programa divino, disse o profeta, e as engrenagens se movem perfeitamente, disse o profeta, como engrenagens de um relógio. Está tudo perfeito nesta manhã. Quando o Senhor veio até João, nós podemos pensar como é que estava Israel. Israel estava sob o Império Romano. Seria destruído Israel, o povo de Deus espalhado. João, o velho, e Deus veio até João mostrar o que ia acontecer. E nesta manhã ele também pode mostrar a mim e a você o que vai acontecer. Meus irmãos, se Deus pode prever, viu, conhece o que vai acontecer daqui a 100 anos, ele não sabe o que vai acontecer na semana que vem na sua vida? Sabe? Porque você não anda com ele. Quem sabe ele te dá alguma visão? Ora, meus irmãos, se andamos com Deus não temos problemas. Nós podemos prever a movimentação do inimigo se andamos com Deus. Podemos ver quando ele se movimenta, nós vimos a fumaça ali, bem, o inimigo está ali. Quando lá adiante se movimenta, nosso radar diz, olha, se aproximando aqui pela direita, está vindo, o diabo está vindo por ali, e você conhece. Agora, quando o diabo bate sua porta ou invade sua casa e você nem sabe, é porque você está muito desprevenido, meus irmãos. Você não anda com Deus, porque Deus sempre avisa a nós o que vai acontecer. Nada chega em sua vida sem que você fosse avisado antes. Você que não prestou atenção a Deus. Muito bem, vamos voltar alguns anos antes disto e vamos andar um pouco pela cidade de Jerusalém, no tempo em que Jesus foi morto. Nós vamos ser turistas nesta manhã ali.
E nós, sabendo que somos crentes, nós, quando entrássemos em Jerusalém e caminhássemos pela cidade, nós veríamos algo bem diferente. Nós veríamos que as pessoas estavam vivendo uma vida normal. Como? Passava a moça lá com um jumentinho e suas compras, normalmente. A outra dizia pela estrada: puxa, tem promoção lá, está barato ali os condimentos ali, eu vou lá comprar. E você olhou aquilo, que situação! Eles estão em Jerusalém, Cristo morreu faz alguns anos, eles estão preocupados em comprar coentro, cominho. Uma vida comum. Sim, viviam vidas comuns ali. E cavalos, e pessoas ficou. E você, seguindo a caminhada, encontrou lugares onde eles consertavam os cavalos, né? O lugar que eles, estalagens, como chama aquele lugar? Botava as ferraduras dos cavalos e tudo mais, e cavalos bonitos à venda, e você andaria pela cidade e encontraria que tudo estava normal. Então, você se aproximaria, o que vamos chamar de uma banca de jornal, e você encontraria que os romanos ainda estavam em alta. No jornal de Jerusalém daquele tempo, não havia jornal, né? Vamos supor que havia, e no jornal dizia: muito bem, o Império Romano segue vitorioso, e as campanhas que ele tem feito lá na Europa têm sido poderosas. Está agora mesmo contra os vikings, são chamados piratas, uma força poderosa ali no Mar Báltico, não sei das quantas. Mas os romanos continuam firmes, porque são a maior potência do mundo. Hoje seria os americanos, né? Mas lá eram os romanos. A maior potência, lá romanos, hoje americanos. A mesma coisa. E você veria mais, quando passasse pela parte religiosa, programação da igreja, no templo central, tabernáculo com Deus e os homens, o templo de Jerusalém, e bem escrito, bonito, você lembra? Vai acontecendo, programação especial e normal. Contamos com a presença do grande Jeová, e a arca santa feita por Moisés ainda se encontra ali no lugar santo, e tudo vai muito bem, e as profecias se cumprirão no futuro, porque nós cremos. E você começaria a ver que mesmo a igreja estava cumprindo um protocolo daqueles dias. E você pensaria: mas nós estamos aqui no ano 40, 45 depois de Cristo, faz uns 15 anos ou 20 que ele morreu. Esse povo ainda nesse caminho religioso. Aí você ficou inculcado com isso, continua lendo o jornal, e viria, rebeldes, protestantes. Há um tumulto em nossa religião, dizia um grande rabino daqueles dias no jornal. Tumulto é que esses alegam que esse tal Jesus, que é uma fraude, ressuscitou. Eles andam por aí badernando, perambulando de cidade em cidade, divulgando essas mentiras, porque dizem que ele era o Messias. Ora, vocês podem ver, ler meus ouvidos, ler que meus leitores, e ver que se esse Jesus era o Messias, por que nós, Israel, estamos ainda sob o Império Romano? Não está provado que é uma fraude? E você lendo aquilo dizendo: veja só, eles não entenderam tanto que Jesus pregou, que convinha que o Messias não entenderam. E você ficaria inquieto em perceber que a nação de Israel seguia normalmente e com orgulho de dizer: eu tenho sangue de Abraão. Então você ficou meio decepcionado com Jerusalém e viu que eles estavam todos formais, frios. Havia algo de religioso no ambiente. E você ia gostar de ver as pedras onde Jesus caminhou, o lugar onde ele descansou, e você diria: seria bom para você. Mas as pessoas estavam ali bem acostumadas com aquilo, e eles tinham, entre aspas, um profeta verdadeiro, Moisés, e não ligavam para este Jesus que nós sabemos
é nosso Senhor. O livro de Ezequiel dizia que o fim ia se aproximar, e falava de pragas, e falava do Império Romano, e você sabe disso, e que ele está para acabar, que o final vai vir. Jesus vem cedo. Eu voltarei para vós, não vos deixarei órfãos. Você sabia ali, 20 anos depois da partida de Cristo, que Jesus disse, ele vai voltar. Então você sabe que Jesus está para voltar. Esse povo aí ainda não entendeu? Pois bem, então você caminharia um pouco, aí você encontraria a igreja que está em Jerusalém. Você encontraria com Tiago, com Pedro. Então você os encontraria. Eles teriam culto domingo de manhã, e você vê as pessoas mais familiares. Você nunca as conheceu, mas quando você as viu, seu coração parece que abriu as portas. Esse povo é diferente. Esse povo é diferente desses outros aqui. E você caminhou para ver o que é que ia acontecer. E chegando lá, você foi para uma certa casa, e na casa eles estavam tendo uma reunião. E você encontraria Pedro dizendo, e você ouviria de fora, está acontecendo o que o nosso mestre disse. E o que os profetas disseram, que eles seguiriam casando-se, dando-se em casamento, quando o fim viria, eles nem perceberiam. E você, olha, está vendo? Comecei a entender. E Pedro seguiria dizendo, convém que o evangelho seja pregado aqui em Jerusalém, em Samaria e depois em todo o mundo. Jesus não disse que seria pregado o evangelho em Jerusalém toda a vida. Começaria por aqui. Eles rejeitaram. Agora, já viu que Paulo disse? Nosso querido apóstolo Paulo, meus irmãos, e você ouvindo pela janela, disse que é um chamado para os gentios. Então Jerusalém, com toda essa pompa, vai ficar para trás. Vai ficar aqui aguardando porque é orgulhosa, porque não conheceu o dia deles. Então agora, meus irmãos, é tempo de irmos para a Espanha, é hora de irmos para a África, é hora de irmos para o Egito. E um crente fariseu disse, misericórdia, Pedro, vamos para os gentios, comedores de porco, camarão. Sim, eu tive a visão, meu amado irmão, onde Deus disse para mim que eu não chamasse de impuro, que Ele purificou. Vamos para os gentios, porque a obra agora é lá. Aí você disse, glória a Deus, eu não sou jerusaleno, mas eu sei que a bênção vai para lá agora. E o que é que eu vim fazer em Jerusalém? Se a bênção vai para lá, vou voltar para o meu lugar. Muito bem, que coisa boa, não seria? Você iria para lá, para saber que o melhor lugar para você é aqui. Glória ao Senhor. Amém? E com relação ao fim? Com relação ao fim, então nós temos que voltar para João. Não estava dito naqueles dias ali como seria o fim, irmãos. Eles tinham apenas o Velho Testamento. Eles não tinham a doutrina certinha como seria o fim. Eles sabiam que Jesus viria, e só. Os eventos que aconteceriam, Jesus não falou a eles em seus dias. Mas depois desses dias que eu estava visitando Jerusalém com você, Deus veio a João e disse quais seriam os eventos. E é o que está aqui neste livro, é o que eu fiz o esboço para vocês. Eventos aconteceriam, sinais apareceriam, símbolos tomariam seu lugar, que Deus mostraria através desses o que estaria acontecendo desde ali até os nossos dias. Então nosso dia, nesta manhã, está caracterizado em algum lugar na palavra, e o profeta veio te ajudar a ensinar onde está. Nós vivemos na era de Laodiceia,
direito dos povos, todo mundo tem direito. Nós vivemos, e o nome da nossa era é o nome de uma mulher, porque ela manda. Quem manda no mundo hoje são as mulheres, cumprindo a profecia de Isaías 4, o governo será das mulheres e das crianças. Nós devemos aceitar isto, que as mulheres estão para governar, e as crianças. Os homens não, o governo das mulheres e das crianças. Os homens estão rejeitados, porque as mulheres estão assumindo o seu lugar, porque são capazes, é claro que são capazes, mas estão fora do seu lugar. E o homem que deveria tomar o seu lugar, saiu para buscar prazeres e divertimento, e a mulher tomou a rédea, não por culpa dela, mas por cumprimento de profecia. Está aí. E você, irmã, você deve sair desse espírito feminino, de ser uma mulher mandona, rixosa, briguenta. O exemplo da Bíblia é de Sara, que chamava seu marido de Senhor meu marido, e que se ataviava com roupas modestas. Esse é o exemplo da mulher. Mas se você fala sobre isso hoje, então você tem um problema, porque tem muitos direitos. Hoje até há pessoas que têm, há mulheres que acham que os homens são criminosos. Até o próprio escárnio de dizer que todo homem é um suposto, um provável estuprador, disse uma mulher feminista. Guerra aos homens. Guerra aos homens. Uma coisa baixa, o gênero masculino sendo rejeitado de uma maneira e de outra também, porque se você tem um homem normal, que usa roupas de homem, age como homem, fala como homem, então você tem aquela mulher que diz de manhã: que fazer essa grávida de manhã? Fale baixo. E o homem amanhece de manhã que nem um pote rachado. Homem de manhã fala grosso mesmo. E mulher de manhã amanhece falando, né? É normal. Agora quer que o homem amanheça falando fino? E a mulher falando: oi, bom dia. Não existe isso. Homem é um gênero, mulher é outro gênero. O que acontece? Então os homens estão ficando meio delicados. Os homens fazem sua barba, fazem sua barba, até aqui tudo bem. Depois desenho como é o nome disso aqui? Tem o nome disso aqui. O perfil aqui. Fazem o layout aqui, sei lá, aqui, passa a navalha aqui. Era só aqui. Agora a navalha passa aqui, no pé do cabelo é normal passar, né? Tá certo. Tá certo? Tudo bem. Aí depois passa para fazer a sobrancelha, passa na navalha de cima para baixo, de baixo para cima. Daqui a pouco alguns pegam o perfil aqui, bem fininho, cavando, e aí bota o sinal na cabeça. E depois você tem que ver o processo que é um homem no barbeiro agora. Antes era só cabelo e barba, hoje não, é desenhar a barba. Desenhar a barba. E o cabelo tem que fazer corte de cabelo, umas coisas diferentes. E depois eu fui no salão de beleza, resolvi um assunto feminino que me foi proposto, e cheguei lá. Quando eu estava lá resolvendo o pagamento, eu disse: oi, mano, não venho muito aqui, não me sinto bem, né? Por que não vem aqui falar comigo, a senhora aqui? Digo: não, é um ambiente feminino, não me sinto bem, vai dar errado isso. Não, mas tem muito, e no lugar de homem? Ela disse: não, muitos homens vêm aqui. Eu digo: eu desconfiaria desses muitos homens que vêm aqui. Ou ele não gosta de mulher, ou gosta muito de mulher, para andar no salão. E não é o meu caso, nem um caso, nem outro caso. Vocês não acham? E vão lá, e ficam. É porque o gênero feminino é mais atraente. Os homens querem ser como as mulheres, pele fina, todo apresentado, todo bem vestido, estiloso, chamar a atenção. Então os homens já estão usando pulseiras e colares e tal. Quer ficar, porque parece que é mais divertido ser mulher do que ser homem. Você vai no shopping, para homem tem pouca coisa.
tem a calça aqui, não sei o que, a camisa, mas para a mulher é um mundo de coisas para comprar. Homem compra uma pata, uma calça, uma camisa, um sapato, uma meia, vai embora. Mulher não. Mulher tem um detalhe do cabelo, detalhe não sei o que, o que para isso, o lixador de pé, o lixador de unha, é um processo. Vocês não acham? Então o homem gostou desse mundo, de ser fininho, de ser... Bom, e foi para esse mundo. Ficaram todos refinados, ficaram finos. É o tempo da nossa era. Ou o homem está querendo ser mulher, ou então está querendo andar com as mulheres. É isso. Mas o homem no seu lugar normal é muito complicado. E as mulheres, por sua vez, não têm segurança dos homens. Aqui eu não estou tratando de colocar culpa em um gênero ou em outro, mas está acontecendo o que a Bíblia disse. Nós vivemos em Laodiceia, estava previsto, só que esse ponto onde estamos agora, no capítulo, nós estamos bem agora, meus irmãos, no capítulo 4 de Apocalipse. Se você olhar aqui, abra o nosso pequeno esboço, nós estamos no capítulo 4. O capítulo 5, 6 e 7 acontecem paralelos ao capítulo 1, 2 e 3. Eu queria dizer isso para os irmãos, espero que vocês me entendam. As coisas que vão acontecer no capítulo 5, 6 e 7, 5 e 6, desculpem, estão paralelas com as coisas que já estão acontecendo. Por quê? Porque enquanto as eras da igreja estão acontecendo, o capítulo 7 de Apocalipse, que trata dos mártires, já aconteceu. Isso aqui já aconteceu, irmãos, quando se trata da perseguição aos judeus. São os judeus. Acontecem paralelo às 7 eras da igreja. O que nós encontramos nas eras da igreja é que nos é apresentado um trono, os 7 espíritos que estão pregando as 7 eras da igreja, os 4 animais que são esses 7 espíritos, e os anciãos que tratam tanto com os judeus quanto com nós gentios, porque são os 12 discípulos e mais os 12 patriarcas. Tudo isso está acontecendo agora mesmo. Nós estamos no capítulo 4. Por quê? Porque 12 e 3 foram as eras. O capítulo, ou então, melhor dizendo, nós estamos até o capítulo 4. Porque estamos nas eras. As eras não acabaram. Quando Deus tratar de pregar, de concluir a mensagem do Evangelho em toda a terra, vai começar a vir o fim. E nós estamos aqui recebendo ainda a mensagem. Nós estamos completando a 7ª era da igreja. Não está completa ainda. E quando a 7ª era da igreja se completa, o tratamento com os gentios também está se completando. Por quê? Porque depois que o arrebatamento acontecer para a igreja, Deus enviará as 2 testemunhas para Moisés, para os judeus, Moisés e Elias. E começará a redenção para Israel. Porque o tempo de martírio deles já passou. E quando aconteceu? Aconteceu em nossa era. Foi em nossa era que os judeus foram mortos. Já imaginaram? Foram 6 milhões de judeus. Sabe quantos nós somos aqui na Bahia? Em Salvador? Nós não éramos 5 milhões, éramos 5 milhões e pouco. Éramos 3 milhões, junto com Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, o último dava 5 milhões. Me corrija se eu estou errado. Nós não temos 5 milhões de habitantes aqui em Salvador. Não temos. Foram 6 milhões de judeus mortos. O que foi aquilo? Quer você fazer uma viagem lá para o campo de Auschwitz, na Alemanha, e ver os judeus sendo mortos?
cavando suas covas e recebendo tiros nas câmaras de gás. O que foi isto? Os mártires judeus seriam mortos. Por que foram mortos? Porque eles rejeitaram o dia da sua graça. E Jesus chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. Sabe aquele orgulho lá atrás que nós descrevemos? Terminou no campo de concentração. Eles se espalharam pelo mundo todo e pensaram que podiam seguir sem Jesus. Olha, você acha que o Silvio Santos ia deixar o Brasil, terra boa, para ir tomar tiro lá no deserto de Israel? Não. Os judeus fugiram para o lugar que podiam ter dinheiro e gostaram. Enriqueceram porque sabem trabalhar com dinheiro, coisa que nós não sabemos. Vem o português para cá, o espanhol para cá, faz dinheiro. E você que mora aqui não faz dinheiro. É porque você não aprendeu a fazer dinheiro. Você não tem esse pensamento. Mas os judeus sabem como ganhar dinheiro. Você pensa em ser um funcionário público. Você pensa em ter algum emprego, ser salariado. Você não pensa em ser rico. Pois bem, você não pensa em prosperidade. Você está bem tendo salário e aposentadoria. Os judeus não. Eles fazem comércio, fazem dinheiro. Eles são patrões. Se espalharam pelo mundo. Vocês acham que os judeus voltariam para aquele pedaço de chão calorento, do tamanho de Sergipe, podendo morar no Brasil, por exemplo? Não. Eles se acostumaram. Eles podiam ser judeus aqui no Brasil, nos trópicos, estão me entendendo? Eles podiam ser judeus ali na Europa, no friozinho, tranquilo. O judeu se espalhou pelo mundo todo e não voltaria para Israel, pelo que o profeta disse. Isso aconteceu em nossa era, que a mão graciosa de Jeová os conduziu de novo à sua terra. Foi Deus que mandou Hitler, Stalin e Mussolini para, com mão graciosa, devolvê-los à sua pátria. Israel não estaria em seu lugar se não houvesse tido o holocausto e a sua perseguição. Muito bem. Eles descobriram, e eu ouvi isso da boca de Benjamin Netanyahu, o seu premier, que não existe lugar seguro para o judeu a não ser em Israel. Então eles aprenderam e voltaram para a sua casa, porque um israelita fora de Israel é um apóstata, como o cristão fora da igreja, fora da palavra, é um apóstata. Deus só trata com Israel como nação lá naquela terra, e Deus só trata com você na palavra. Amém. Eles saíram de sua posição e eles não voltariam para Israel. A profecia, se dependesse deles, não ia acontecer não, mas não depende dele, depende de Deus. Então Deus mandou problemas. Deus não mandou um peixe levar Jonas em sua barriga até Nínive? Pois bem, o peixe que foi enviado para Israel foi Hitler, Stalin. Vocês estão me entendendo? Muito bem. E a nós aqui, nesta manhã, como é que nós também cumpriremos o que Deus quer que nós cumpramos? Se você não fizer o que Deus quer que você faça, Ele enviará problemas para você, e você só poderá vencer se estiver de volta à sua posição. Se você quer tomar de uma maneira simples, se um crente desvia, só leva a cacetada, só prospera quando volta para a casa de Deus. Se alguém sai da igreja e prospera, é porque não era da igreja, era do diabo. Porque um judeu, quando saía, ele era morto, perseguido. O único lugar seguro de um judeu é em Israel, e o único lugar seguro para um crente é na palavra de Deus. É isto. Amém. Então, esse capítulo 7, que fala dos judeus e dos mártires, aconteceu em nossa geração, aqui no capítulo 4. De maneira que até aqui onde nós estamos, há
o Apocalipse não é um livro cronológico. Ele coloca, embora que ele termine falando do final, mas em alguns momentos os eventos não estão um do lado do outro. Um pode estar depois do outro, ou um no mesmo tempo que o outro. Por exemplo, Deus está tratando conosco, gentios, e com os judeus ao mesmo tempo. Só tem que ainda há um final do tratamento. Deus está juntando o seu povo a Israel, e agora só falta, já que o povo está lá, só falta mandar Moisés e Elias. Mas não pode fazê-lo até que nos leve para casa. Amém. Amém. Ele tem que nos levar para casa nesse arrebatamento antes de vir. Amém. E sabe de uma coisa? Os judeus, quando eu conheci um pastor, e ele é judeu. Até outro tempo eu pensava que também era judeu, talvez ainda seja, não sei, né? Por causa do meu Jacó. Eu sei que meu bisavô veio para cá fugindo da guerra. Veja só, meu pai nasceu em 44, tem 75 anos, 44. Foi quando meu avô e meu bisavô veio antes, fugindo das guerras anteriores, porque o Brasil é terra boa, é terra de ganhar dinheiro. O Brasil, mas nós não vemos isso. O Brasil é terra boa e veio para cá. Eles fugiram da guerra para prosperar, porque eles não podiam ficar ali na guerra. Eles queriam vir porque aquele lugar de bonança. Então há muitas colônias de judeus aqui no Brasil, e você, pelo seu sobrenome, você pode até achar que você é judeu ou não. E assim, quando o homem viu meu nome, ele achou que eu era um judeu, ele conheceu logo. Eu disse: meu pai, meus pais vieram de lá, contei a história. Então eu disse: qualquer um é bem-vindo na nossa comunidade judaica. Não, na comunidade judaica lá em São Paulo. E os judeus querem que os seus cidadãos voltem para lá. Então, se eu quiser dizer que sou judeu e for provado que eu sou judeu, eu tenho o patrocínio dos judeus para voltar para casa, mesmo os descendentes. Será que eu vou lá para abrir a mensagem lá agora? Muito bem. Esse homem, essa comunidade judaica, diz o chefe deles aqui, eu não sei como, o rabino, penso que é um rabino, disse assim: quando é que você vai voltar para Israel, para o Mashiach vir? São eles falando, que eles sabem que eles têm que estar em Israel para que o Messias venha. Então talvez haja um último judeu, será que é o Silvio Santos, fora de Israel para voltar, porque tem que estar em casa antes de que o Senhor venha. Então eles querem que os judeus voltem para lá, para que o Messias venha. Quando na Segunda Guerra Mundial um velho foi conduzido de volta a Jerusalém, a Israel, e foi perguntado a ele, um repórter perguntou: você está indo fazer o que em Israel? Está indo morrer, meu velho? E ele disse: não, eu estou indo ver o Messias. Isso na década de 40. Os judeus estão se preparando para a vinda de Cristo, e nós estamos vivendo nesta vinda todos estes anos, porque Jesus mandou para nós o nosso Elias. Vocês entendem? A mensagem que chegou para nós gentios veio antes do que a mensagem que chegará para eles judeus, porque os judeus ouvirão a mesma mensagem que você tem ouvido. Por essa razão o profeta foi impedido de ir para Jerusalém. Disse: se afaste de Jerusalém. Ele ia fazer os sinais que ele fazia por Deus lá em Jerusalém, e o povo ia crer. Mas o Espírito Santo disse: não tenha nada se afaste de Israel, se afaste da Palestina. Ele não foi lá para Israel. O profeta nunca foi em Israel. Nunca foi. Embora hajam muitas peregrinações para Israel e muitas viagens para Israel, e seja muito bom ir para Israel, o nosso profeta nunca foi.
porque o profeta que irá para Israel é Moisés e Elias, o Elias do Monte Carmelo, vai voltar para eles e pregará para eles. Nós estamos aqui, Deus está terminando de amarrar esse molho aqui de seus filhos, e quando tiver tudo pronto, tudo já guardadinho, então ele vai lá para Jerusalém pregar as mesmas coisas que você está ouvindo de mim e do profeta hoje. Não é outra coisa. Então o capítulo 7, que fala dos judeus de Apocalipse, acontece em paralelo com os primeiros capítulos, com o capítulo 13, 2, 3 e 4, porque trata do trono branco, dos 7 espíritos, do trono de um assentado sobre ele e das 7 eras da igreja. O 5º capítulo é o livro selado, que trata de toda a revelação. E aí nós estamos então no capítulo 6, que são os sete selos que começam a se abrir. E nós temos falado por algo de alguns deles, dos selos, mas não é o nosso ponto nesta manhã. Queria deixar claro para os irmãos que até o capítulo 8, versículo 1, nós temos Deus apresentando um assunto, Jesus Cristo. Mas a partir disto, até o capítulo 19, versículo 10, nós temos umas repetições, são símbolos que Deus está dando para nós, para falar mais da mesma coisa, são mais detalhes, Ele está entrando em minúcias do que vai acontecer. Amém? Então já temos concluído aqui esse esboço até o capítulo 7, né? Até o capítulo 8, versículo 1, a bem dizer, até o capítulo 7. E aqui eu gostaria de citar para os irmãos algumas coisas. Eu estou bem no meio da página aqui, nas inferências e repetições. Há um assunto no Apocalipse chamado de tribulação. Você sabe o que é? Haverá uma grande tribulação, perseguição. Jesus disse: como nunca houve, como nunca haverá aflições daqueles dias. Nós teremos muitos problemas aqui na terra, meus irmãos. Há um período terrível que nos aguarda. Não vai ser bom ficar aqui nessa terra. Vai ser bom ir com Jesus para Nova Jerusalém. Se ir de viagem para esta velha é tão maravilhoso, ir para a nova será 1000 vezes melhor, você não acha? Incomparavelmente. Mas essa terra vai passar por tribulação. Meus irmãos, o que aconteceria? E sobre tribulação eu posso parar e falar só sobre isso. Eu não tenho mais tanto tempo. Apenas um detalhe. Nós sabemos todos como as drogas são feitas. Drogas são coisas boas e coisas ruins. Todo veneno é uma droga. E você pode pegar um veneno e fazer aquilo como uma coisa boa. Vocês sabem que o veneno de uma cobra serve contra o câncer, o veneno de um bicho serve contra isso. São drogas, elementos químicos, naturais ou feitos pelo homem, químicos, que podem fazer bem ou mal para você. Nós temos isto. O mesmo lírio que nos dá o ópio, que é uma droga, pode fornecer alívio para dores também. É uma ciência do bem e do mal. Você sabe que eles colocam drogas nos animais e nós comemos esses animais. Galinhas, porcos, alimentos, proteínas. Eles colocam também venenos em coisas, nos vegetais, nos grãos, e nós comemos isto, e nós simplesmente somos um laboratório cheios de coisas, de químicas, uma de uma coisa, outra de outra. Não se sabe o efeito final. Só vou dizer uma coisa: você ouve cientistas dizer, se você pega um óleo e frita, aquele óleo produz uma coisa, não sei o que de óleo.
É a mesma coisa que um óleo do carro que, quando esquenta, produz a mesma substância química. Um óleo frito, um óleo de soja frito, do ponto de vista orgânico, vai lhe dar tanto prejuízo quanto o óleo do meu carro esquentado. E você não bebe o óleo do meu carro esquentado, mas você frita o seu frango no óleo vegetal. É veneno. Você pega cocô de vaca, bota num lugar ali na sua garagem, e do outro lado você bota margarina. No outro dia vai ter formiga no cocô e não vai ter nada na margarina. É melhor comer cocô de vaca do que usar margarina. Margarina é plástico derretido. Você come plástico. Margarina é plástico. Sorvete, tão bom. Gordura hidrogenada é plástico. Você está morrendo. E não só disso. Isso é só um ponto. E depois há quem diga que até o cloro, quando você toma banho, o cheiro do cloro que está naquela água faz mal para a sua saúde. Mas você não quer cavar uma fonte na sua casa para tomar banho de cuia, né? Você não quer voltar tanto. Finalmente, nós estamos colocando dentro do ser humano vários produtos que não são alimentos, são produtos alimentícios, não são alimentos. Deus não fez aquilo e você está comendo aquilo, como Deus não fez a soja que estamos comendo hoje, como Deus não fez o trigo que estamos comendo hoje. Eles mudaram o trigo. O que acontece? Nós estamos comendo o trigo mudado. Nós não somos mais seres humanos normais como Adão e Eva eram. Só que isso foi com o nosso avô, com o nosso pai, agora é conosco. É por isso que nós já começamos a ter, meus irmãos, criança com diabetes, criança com pressão alta. Isso existe, é a comida. Nossa alimentação ruim, com muita massa, nenhuma fibra. Nós estamos fora, sabe? Desde o começo, os animais comiam aqueles seus alimentos, né? Os que pastavam comiam grama, os que comiam semente. Os peixinhos, os animais que predavam, continuam predando, mas o ser humano começou a inventar um bocado de coisa para comer, não foi? Não é alimento, são produtos alimentícios, não alimento. O que acontece? Eu vi um documentário sobre uma droga chamada crocodilo. O nome da droga é crocodilo. Em português é crocodilo, né? Era em inglês. E essa droga era uma droga, e ela fazia a pessoa ter alucinações terríveis, né? Viagens, né? Drogas. Mas também tinha um efeito colateral muito pior do que o crack. Vicia muito mais rápido que o crack. E essa droga começava a deteriorar os órgãos, a carne da pessoa. A pessoa começava a ser devorada, viva. Eu vi a cena, o osso, a mostra, a pessoa viva, e na sua perna você podia ver o fêmur. Não tinha sangramento, estava necrosando. E os elementos químicos dessa droga, que viciam a droga como o crack, está em muitos medicamentos que está na farmácia. E você ingere isto. Está com dor de cabeça, aspirina? Está com isso? Toma isto. Pois bem, você está botando droga dentro de você toda vez que vai ali na farmácia e compra um negócio. É bom para o fígado e ruim para o bofe. É desse jeito. Mas o que vamos fazer? Não temos dinheiro para comprar tanta comida natural. A gente tem que dar graças e comer. O que acontece? A geração futura. Ora, se nossas crianças estão tendo diabetes, pressão alta, o que serão das crianças das nossas crianças? Os nossos netos. Que tipo de saúde vai ter? O fato é que vai vir um momento que haverá tribulação. E, bem, por que lugar você acha que ela vai vir? Pode vir de dentro para fora. O povo está doente. Antigamente não tinha tanta morte de câncer. Não tinha câncer antigamente.
Sabe quando é que o câncer se multiplicou? Eles passaram a colocar comidas em latas. Para quê? Para enviar aos soldados na guerra. Começaram a enlatar comida, por causa da praticidade de levar a comida para distante, para o fronte de batalha. O que acontece? O povo aprendeu. E hoje é tudo enlatado. Nós não temos o costume de comer feijão enlatado, não é isso? Cozido. Mas em países do primeiro mundo, eles têm tudo cozido. E abrem e comem. Sem saúde, são obesos, doentes. Olha os americanos como são. Tudo acima do peso, cheio de doenças. Quanto mais evolução, mais doenças eles têm. Eu estou dizendo sobre a tribulação. Some-se a isto a mentalidade das pessoas, some-se a isto o que acontece nas redes sociais, o povo brigando, cheio de raiva, metidos em fofocas, uns considerando o que o outro falou, o que o outro pensou, e vai para lá e é briga para cá, o povo todo metido numa grande fofoca na internet, e recebendo aquelas informações, recebendo aquele espírito, tendo seus miolos cozinhados pela informação que é dada na internet e também pelas ondas que o telefone traz e que ninguém sabe quanto é ruim até agora. Vocês podem imaginar de onde vai vir uma grande tribulação? E Deus tem misericórdia de mim. Aí eu fui na praia de manhã cedo, daqui a pouco estou lá, estou abraçada, a onda grande quebrando de misericórdia. E se vê um tubarão branco por aqui? Está em falta, está sumindo da África o tubarão branco? Se ele vem aqui querer almoçar, mas a mim não pode não, né? Mas por via da dúvida, deixa ele por raso. Os animais vão começar a atacar, porque é o que está escrito, que a terça parte dos homens vai ser mortos, até por feras da terra. Está escrito na Bíblia, os animais vão matar gente. Já há animais que devoram homens, crocodilos, leões, abelhas, tubarões, e aí mais e mais. Some-se a doença ao povo louco da cabeça, aos animais, e dá para piorar? Dá sim. E os vírus que ninguém sabe o que é. Outro dia foi o ebola, outro dia a gripe do frango, a gripe do boi e não sei o que, e cada dia uma doença nova. Outro dia tinha o tal do antrax, que era aquele veneno que estava na carta e a pessoa morria. Outro dia vieram que botaram na fitalina, etanol na cachaça, morreu, foi gente aí. E você vê que fábrica de leite, botam no leite de caixa, eles colocam ali formol. Se você já trabalhou com defunto, você sabe para que serve formol. É tratamento de defunto, e você toma o leite de caixa pensando que faz muita coisa. Graças a Deus pelo leite de caixinha que eu tomo. E é para dar graças mesmo. Mas sabe que nós vivemos comendo veneno o tempo todo. E o que faço, pastor? Eu não tenho condição de comprar outra coisa. Dê graças a Deus e coma. A intenção aqui não é deixar você atônito, mas é mostrar que a profecia está acontecendo. A tribulação está chegando. Antigamente, doença de criança era o quê? Cachumba. O que mais? Sarampo. No meu tempo, o quê? Catapora. Só. Hoje em dia é tanta coisa que as crianças têm. Eu, se eu não me engano, nunca tive sarampo. Eu acho que foi isso. Sarampo eu nunca tive. Meu corpo rebateu o sarampo até hoje. Agora tem roséola, não sei o que, e aí rubéola, chikungunya e tudo, e dengue, um irmão disse que eu peguei zidegonha, gripe, rubéola e chikungunya, zidegonha, os três juntos. Não sabem o que é, porque os vírus começaram a se misturar. Os irmãos sabem, e aqui eu não quero cansar os irmãos, não é minha intenção cansá-los,
Mas sobre só esse tema, nós podíamos caminhar pela Bíblia. Se houve tribulação na Bíblia antigamente, houve. Houve problemas na Bíblia, houve. Matanças, tristes, problemas, doenças, houve. Vai ver a referência. Então, tribulação não é um termo novo. Você pode caminhar pela Bíblia até chegar no Apocalipse, e ela virá como nunca houve e nunca haverá. Vocês sabem, nós temos aquele antibiótico. Como chamava aquele antibiótico? Não, acho que é esse, a essência. O nome. Não, acho que é o penicilina. A penicilina, se você estudar como é que ela foi feita, a penicilina, ela rebate aqueles vírus que estão, vou falar da minha maneira simples, que estão ali. Mas o cientista disse, depois de 21 dias, depois de um período, você aplicando penicilina, você tem que parar de aplicar, ou deixar sem, ou aplicar outro medicamento. Por quê? Se você continuar aplicando a penicilina, o vírus vai aprender como burlar aquele negócio e vai se tornar outro vírus. Então você não pode aplicar penicilina indeterminadamente, não. Tem que ir trocando. Você fez isso? O que aconteceu? O vírus aprendeu. Penicilina. O que aconteceu? Ele se tornou um bicho tão grande que teve que inventar outra droga maior. Então eles criaram sua doença. Vocês sabem qual a infecção pior que tem? O vírus pior que tem é o hospitalar. Você morre de quê? Infecção hospitalar. Foi o quê? Infecção hospitalar. É doença? É. Então não quero ir no hospital não, viu? Porque lá tem esse negócio que ninguém sabe o que é. Mas você vai. Você vai no hospital pensando, a minha cura está aqui. Não está. Nunca se conforme. É Cristo quem nos cura. Ali tem bênção e maldição. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não podia melhor aprender a se alimentar direito? Você não podia crescer na fé para ter cura divina? Mas não, você quer o caminho mais fácil. Toma um remedinho. O seu filho está indo embora. O seu rim está indo embora. A junção disso está acontecendo hoje, de maneira que o ser humano está ficando mais fraco. Aí você pode falar com o irmão Álvaro sobre vacina. Saber que eles colocam coisa no cavalo, o cavalo gera uma célula, pegam a célula do cavalo, aquele negócio, e botam em você, te dando uma injeção. E tem coisa que estava em rato, em cavalo, que agora está no seu sangue, que nunca estaria. Pediram a Jesus para fazer isso? Não pediram, mas fizeram. Nós estamos contaminados, irmãos. Não, e o que fazer? Só uma coisa: Jesus Cristo. Busque o Espírito Santo logo e se livre do mal que virá. São ataques de dentro, de fora, são guerras, perseguição, morte, loucura. Já imaginou um judeu dizendo: eu estou sendo morto aqui porque naquela fila? Você é um judeu no mundo. Judeu? É verdade isto? Estou sendo morto porque sou judeu? É. E os crentes serão mortos apenas por serem crentes nessa geração. Então não, se você sorrir para o mundo, é que nem um judeu sorrindo para o alemão. Ah, meu amigo alemão, sorria para os alemães. Eles vão fazer o que o chefe deles mandar. O chefe deles é o diabo e o nosso é Jesus Cristo. Não odeie os alemães, porque foram induzidos a isto. Mas sirva a Deus, que te livra tanto do alemão quanto de Satanás que os guiou. Vocês entendem? É a tribulação. Para encerrar, e pastor, então como é que eu me livro disto e consigo chegar na Santa Jerusalém, a Nova Jerusalém, limpa, sem doença, sem problemas? Como é que eu faço para estar com Jesus? Busque ao Espírito Santo. Busque ao Espírito Santo. Mais do que você luta pelo pão que você come todo dia, busque ao Espírito Santo, e Ele vai te livrar de tudo que vier a acontecer nessa terra. Senão, não será algo bom ficar aqui.
Pense que era ruim para um judeu ficar na Alemanha? Muito bem. Será muito pior você ficar aqui nessa terra sem Jesus Cristo. E ele disse tudo aqui. Tribulação é isto. Vê quanto eu já falei só sobre isto. Ele podia falar sobre as trombetas e as outras coisas. E nós falaremos, nós citaremos isto na sequência, viu? Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Eu peço que os irmãos orem por mim, para que Deus me ajude a resolver um assunto que está bem ali do lado ali. Nosso carrinho está cansando. Eu tenho que tomar umas atitudes. Olhem para Deus me guiar e nos ajudar, viu, irmãos? Eu ainda não consegui. Às vezes a gente vê o problema, mas não sabe como vem. A gente ora então, né? Se entregar não, né? Mas nós oramos para Deus entrar em cena e fazer alguma coisa. Amém? Orem pelos faltosos, orem pelos fracos, orem pelos doentes. Orem por esta igreja. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esta mensagem, esta manhã. Obrigado por tudo que nós conhecemos, Senhor. Pai, porque nós esquecemos logo, Senhor, tão cedo, de que estás conosco. Como que o dia, Senhor, pode ofuscar nossa visão da Tua presença? Ó Deus, os dias são maus, tempos trabalhosos, a profecia se cumprindo. Mas sobre tudo isso, Senhor, nós temos condições de vencer. E desperta o Teu povo, desperta-me, Senhor. Põe colírio em nossos olhos, para enxergarmos quem nós somos, o que Tu nos fizeste ser nessa geração. Nos concede tomar a posição correta de filhos e de filhas de Deus, para entrarmos na cidade pelas portas e irmos para as bodas do Cordeiro, para aquela grande festa, Senhor. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Cura-nos, Senhor, liberta-nos, Pai. Que a enfermidade vá embora, Teu povo tenha saúde, Senhor. Que as cadeias se quebrem, que Teu povo prospere e que aqueles que hão de crer em Tua palavra, nesta cidade, neste estado, Senhor, sejam dirigidos à Tua mensagem. E quanto a nós, mensageiros, nos concede ir até eles e estar prontos para recebê-los. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, abençoe esse trabalho aqui. E abençoe nossos projetos, nossa vida. E nos guarda do dia mau que se aproxima. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós Te oramos. Amém. Diga a Deus abençoe a seu irmão, sua irmã. Vamos em paz.